Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nossa primeira aula aí de atualidades do segundo semestre, né? E a gente vai começar a falar sobre um tema que eu já falei com vocês segunda-feira, certo? Comentei com vocês que eu ia discutir com vocês sobre ele. O tema é cultura do cancelamento, certo? Essa cultura do cancelamento, ela vem a ser o quê? Ela vem a ser uma temática que está relacionada com os ataques que ocorrem nas redes sociais, certo? Essa é a cultura do cancelamento. Ela vem acontecendo durante muitas vezes, atingindo muitas pessoas, principalmente celebridades, mas também pessoas comuns não estão livres desse tipo de situação ocorrer com elas. Eu trouxe para vocês aqui dois exemplos para a gente já inaugurar nossa aula com chamados fatos motivadores, né? Do que levou a gente a discutir esse tema, discutir esse assunto. Aos fatos. Nós temos o caso desse senhor aí, tá vendo esse senhor com essa criança? O cara tava voltando para casa, certo? Tinha trabalhado e ele trabalhava na inspeção de gás. E de repente tava com a janela aberta, o braço para fora, e tava fazendo esse movimento aqui, ó, estalar as juntas dos dedos, coisa que muitas de pessoas fazem. Eu costumo fazer assim, assim, certo? Ele tava estalando a junta dos dedos, um dedo no volante e o outro estalando. E ele foi fotografado fazendo esses sinais aqui, ó, com a mão, ó, certo? E o que aconteceu? Uma pessoa viu isso, com os dedos, estalando as juntas dos dedos e o polegar, alongando os dedos em direção à palma da mão, repetiu isso várias vezes, essa durante a viagem, né? E uma pessoa começou a filmar, fotografar, xingar, ofender ele. E ele achou que fosse alguma coisa de trânsito, alguma ultrapassagem, algum fechado, alguma coisa. Não ligou, não estava nem aí. Só que essa pessoa pegou isso, postou nas redes sociais, identificou o perfil dele, certo? E começaram ataques sistemáticos que o cara, praticamente, ele teve a vida dele destruída. As contas dele nas redes sociais foram canceladas, certo? Pessoas começaram a ofender e ele chegou a perder o emprego. No primeiro momento optaram por um afastamento temporário, né? Mandaram ele lá pegar o carro e tudo, né? E depois o cara acabou sendo demitido, certo? A matéria dessa situação, ela tá aí como é que se diz, no slide número 12, certo? Nessa parte das fontes, esse último link aqui, tá? Que fala sobre a situação desse cara. E nós temos também aqui o caso da J.K. Rowling, né? A mulher que escreveu aí se eu não me engano, foi aquela que escreveu o Harry Potter, né? Que ela teve envolvida com debate com a palavra mulher. Ela comentou um texto dizendo que pessoas que menstruam, ela afirmou que alguma coisa relacionada ao sexo biológico, né? Ela falou assim: se sexo biológico não é real, a realidade vivida por mulheres globalmente é apagada. Eu conhecemos pessoas trans, mas apagar o conceito de sexo biológico remove a capacidade de muitas pessoas discutirem o significado das suas vidas. Falar a verdade não é discurso de ódio. Cara, ela foi super criticada por essa colocação dela, certo? Ela foi super criticada e ela foi mais uma das vítimas do cancelamento, né? Teve ataques, teve ofensas, teve muitas das vezes até contratos são rompidos. Nós temos vários casos aí, na hora de debate da aula, a gente vai discutir sobre isso, né? Que a gente conhece aí de pessoas que às vezes falam besteiras e acabam sendo criticadas. Nós tivemos aí, no ano passado, eu não lembro o nome dele, mas que ele ficou zoando uma garotinha que tinha uma aparência meio tristinha, certo? Mas aí, por causa do cabelo dela e tudo, mas parece que a menina tinha câncer, cara. E foi um MC aqui do Brasil, nem lembro quem foi aquele cidadão. Eu sei que ele foi super atacado aí. A cultura do cancelamento está relacionada a isso. É isso que a gente pretende discutir hoje, certo? Antes eu gostaria de sugerir para vocês que vocês depois assistissem o Espartaco Santiago, nesse matéria do GNT, Quebrando Tabu. Tá aqui o link para vocês podem assistir lá, vocês podem pegar o PDF, que vocês acessam o link, falando sobre a cultura do cancelamento, que ela precisa ser cancelada. É interessante, é uma matéria de 20 minutos mais ou menos, e é bem bacana para poder você formular seu pensamento sobre essa situação, certo? Sobre essa cultura do cancelamento. Mas, de certa forma, a realidade é a seguinte: a cultura do cancelamento, segundo alguns, ela está sendo vista mais como uma questão mais próxima do fascismo do que necessariamente da democracia, certo? Muitas pessoas falam sobre isso. Eu separei essa matéria para vocês aqui da Folha, uma matéria de opinião, né? Que o cara coloca que a cultura do cancelamento existe, até que é um progresso, porque as pessoas acabam tendo voz.
dizem que consideram que ela é boa, por quê? Porque a ideia é cancelar ideias e atitudes, não pessoas. Mas o que acontece é que quem toma ideias e atitudes são as pessoas, então acabam cancelando as pessoas. E não é isso que se tem visto. A ideia seria cancelar pensamentos ruins, mas pessoas estão sendo canceladas, certo? É interessante que pessoas estão sendo destruídas, reputações estão sendo destruídas, certo? E por quê? E muitas das vezes o cancelamento não é tipo alguma coisa assim extremamente séria que a pessoa fez e que os tribunais da internet resolvem a execução. Às vezes é uma notícia falsa, às vezes é uma coisa que não existe confirmação e as pessoas resolvem realmente, porque eu interpreto, eu acho desse jeito. Eu vi a postagem deve ser sobre isso. Então a pessoa já vai, já toma suas atitudes, certo? É interessante que a gente começa a perceber, né, que se você começar a pesquisar, você encontra redes praticamente de todo mundo, certo? Os cancelados, essas pessoas chamadas canceladas, acabaram revelando essas ideias dela e não agradaram as pessoas e levaram a uma fúria, de certa forma, irracional nas redes sociais. O fato é que a liberdade de expressão ela exige muita prudência, né? A pessoa tem que tomar muito cuidado, tem que ter disciplina, tem que respeitar o outro, tem que dar o direito do outro falar. Acreditem, gente, tem muita gente que se suicida por conta de atitudes como essa. Tem youtubers, tem pessoas aí, tem influenciadores digitais, tem famosos e não famosos que acabam passando por situações extremamente desagradáveis, tá bom? As redes sociais elas não são tribunais, mas as pessoas se consideram juízes. Não só juízes, como juízes e executores, certo? Hordas, verdadeiras hordas de bárbaros, que de maneira anônima acabam sem assim se preocupar com legislação, com nada, certo? E não dão nem direito à defesa do outro. E muitas das vezes, gente, a matéria da defesa, a matéria do esclarecimento, ela nem é muito divulgada como aquela primeira foi. Ninguém fala mais nada sobre isso, certo? A gente tem vários fatos sobre isso aí. Um dos mais famosos é a casa da escola de base em São Paulo. Sugiro vocês pesquisarem sobre. Trouxe alguns fatos para vocês aí. A cultura do cancelamento do site da Isto É, da revista Isto É. Uma forma de mudança que gera polarização. As pessoas hoje, elas têm acesso às redes, elas têm acesso a manifestar suas opiniões, mas isso acaba gerando o quê? Polarização, certo? Outra matéria, como aprender a discordar sem cair nas garras da cultura do cancelamento. Essa é uma coisa muito interessante. Não estou satisfeito, não estou concordando, não gosto do que está acontecendo. Eu vou e cancelo a pessoa. Simples assim, certo? Eu vou e bloqueio a pessoa, eu não discuto mais com ela, não falo mais com ela, porque eu não consigo aceitar o fato de que ela discorda de mim e de que... Como é que se diz? E de que ela discorda de mim, de que ela tem direito de expressão. Quer dizer, você tem direito à liberdade de expressão desde que a sua liberdade de expressão seja a mesma que eu. Você pensa igual a mim. E isso gera uma polarização tremenda. Sugiro ler essa matéria aqui no site É o País. Bastante interessante. É umas dicas de como você aprender a discordar da pessoa sem querer cancelá-la, sem querer bloqueá-la. Eu, infelizmente, tive vários alunos aí, queridos demais, que eu considerava pessoas assim, muito queridas mesmo, e que me bloquearam nas redes sociais por conta de questões políticas na época das eleições. Fazer o quê, cara? Certo? Ou até mesmo por conta de uma circunstância negativa que aconteceu aí uns anos atrás com relação a uma atividade do Altos Papos, certo? Então, eu escutei falar isso, e quantas pessoas eu não procurei para poder tentar esclarecer, a pessoa, não quero falar nada, não quero saber de nada, e as pessoas simplesmente saíram divulgando coisas que nem tinham conhecimento, certo? Por outro lado, a gente sabe que a gente sempre trata pontos de vista diferentes aqui, né? Nós temos aqui uma matéria bem interessante, certo? Que é uma opinião, que ela vai falar que a cultura de cancelamento não apresenta uma ameaça à liberdade de expressão. É o ponto de vista dela, de que isso não manifesta nada mais do que a liberdade de expressão nas redes sociais. A mesma liberdade de expressão que as pessoas tinham de antigamente mandar uma carta para uma revista ou para um jornal reclamando disso, daquilo outro, elas têm agora nas redes sociais. Só que a gente esquece que a voz é um pouquinho maior, né? Mas é interessante dar uma olhada nesse site da Folha, né? Na Folha de São Paulo. É bem interessante essa cultura do cancelamento, essa opinião da menina aqui, da jovem, sobre esse tema. Mas, pra gente já cair logo pra nossa discussão, vamos dar uma olhada o que vem a ser essa cultura, né? Tá aqui, ó. Esse material todinho que eu tirei pra vocês, essas posições aqui,
Elas são do site, cadê migalhas? Não, greenme.com. Costume, sociedade, cultura do cancelamento, exemplos na psicologia e na filosofia. Então vamos lá. O que é a cultura do cancelamento? Ou cancel culture? Uma espécie de justiça social na qual a pessoa é excluída da posição de influência ou fama, ou às vezes nem tem, por ter cometido algum erro. Esse termo ficou famoso agora em 2009 e é atribuído a boatos da internet ou comentários nas redes sociais. Certo? Ele ocorre frequentemente com celebridades e personalidades. E muitas das vezes a imagem é prejudicada, contratos são rompidos, certo? E às vezes pessoas comuns também são afetadas. Beleza? O próximo. O que leva ao cancelamento? Os motivos mais comuns são palavras, conceitos ou opiniões racistas, preconceito com as classes sociais, pessoas mais pobres, certo? A xenofobia. O que é interessante é que às vezes uma pessoa que é xenófoba ou uma pessoa que é racista critica porque o outro manifestou-se dessa maneira nas redes. É um trem complicado, né? Homofobia também é um dos pontos, né? E até motivos banais, falar mal de uma pessoa famosa. Ou dizer que não gosta de alguma coisa. Aí entra aquela coisa assim meio exagerada, né? Nossa, o céu hoje está azul, tá tão bonito. Aí daqui a pouco entra alguém e fala assim: ah, eu sou defensor do céu cinzento, da união do céu cinzento pelo Brasil livre. E pronto, aí o cara acaba com a tua vida porque ele gosta do céu cinzento e você gosta do céu azul. É claro que eu brinquei aqui, mas é um negócio meio tenso que acontece hoje, certo? E a vítima, muitas das vezes, ela não tem nem como se defender dessa situação. A filosofia dessa cultura de cancelamento ela é muito abordada por Foucault, Michel Foucault. Inclusive nesse livro, A Microfísica do Poder, que eu tenho. Se vocês quiserem, pode me pedir emprestado aí que eu passo para vocês, certo? Vamos lá. Do ponto de vista filosófico, essa cultura do cancelamento é um comportamento que as pessoas se isolam e excluem membros do próprio grupo, pois estes ousaram discordar da opinião dos outros, certo? Ah, a sua opinião, você não quer discutir sobre isso, sua opinião é contrária, então para você não me interessa, certo? A pessoa vai excluir. Nessa microfísica do poder, Foucault deixa claro que o poder não está em um só lugar, mas sim numa rede composta de pessoas, de saberes, de discursos, certo? E um grupo se mantém coeso justamente por causa do seu discurso, não é a pessoa em si, mas é o discurso que ela defende. Vale a pena dar uma lida aí para poder entender o que vem a ser um pouquinho essa questão da microfísica do poder, tá certo? Cultura do cancelamento, continuando, a psicologia, o que está por trás disso, certo? Muitas pessoas se acham juízes e especialistas, certo? Em diversos assuntos. E no meio de comunicação, as pessoas antes não tinham vozes para se manifestar. Só que agora elas começaram a se manifestar. É como, parafraseando Leandro Carnal, né, que ele vai e fala que hoje nós temos uma geração de idiotas que tem um palanque para poder se manifestar perante a sociedade. É tenso, mas é praticamente a verdade dentro desse contexto. Certo? Exemplos de pessoas canceladas, várias, né? Pesquisa aí tem várias, inclusive no site você vai encontrar muito mais. Aqui eu estou colocando para vocês somente da Gabriela Pugliese, que ela publicou fotos de uma festa na sua casa em plena pandemia, porque ela se livrou do coronavírus, do ponto de vista dela. Isso acabou rendendo a ela um prejuízo de 2 milhões, pois algumas marcas que patrocinavam ela se viram forçadas a cancelarem seus contratos porque ela fez uma festa durante a pandemia. Esteja certa ou esteja errada, não interessa. A nossa discussão é cultura do cancelamento. Ela foi cancelada praticamente por conta da atitude que ela tomou. Sacaram? O impacto que isso leva. Vamos lá. Encerrando, uma boa conversa, né? Em suma, a cultura do cancelamento, a princípio, até poderia ter um propósito positivo se não fosse tão extremista e nada pedagógico. Não é com isolamento ou com falta de respeito que vamos consertar as pessoas. Uma boa conversa, respeito, entendimento, respeita o que o outro fala, certo? Dá para poder resolver. Seja justamente esse o problema das redes sociais. Tudo ficou cada vez mais artificial, mais urgente, mais passageiro e eu preciso criticar o fulano. Eu não posso simplesmente rolar para baixo e deixar minha opinião quieta. Eu tenho que ir lá cutucar a opinião do outro porque eu sou contrário, ele tem que pensar igual a mim. É uma situação tensa, isso deixa marcas na vida da pessoa. Muitas pessoas já fogem até de redes sociais por conta disso, certo? Isso é uma realidade que nós vemos nos dias atuais. Tranquilo, moçada? As fontes que eu usei para a aula de hoje está aqui, olha, essas 6 principais fontes. Tem mais aquele vídeo que eu passei para vocês lá, certinho? E agora vamos para a parte mais feliz de todas, a nossa atividade, certo? Qual vai ser a atividade? Um amigo seu
ou mesmo você, foi cancelado ou acusado, foi cancelado. Imagine essa situação. Injustamente ou por engano, como no caso daquele cara com carro. E você agora precisa se justificar, se for você, nessa situação hipotética, ou ajudar seu amigo, se for uma pessoa conhecida. Então você vai ter que fazer um vídeo, vídeo mesmo, tá? Expondo os motivos que você julga corretos para que a pessoa pare com o linchamento virtual. Então você faria como se fosse um pronunciamento. Pô, pessoal, para. A pessoa não quis dizer isso, não foi bem assim, não sei o que, a vida dela tá acabando. Ou então, pessoal, não fui a minha intenção não foi essa, eu falei dessa maneira, eu peço desculpa. Então você vai ter que tentar convencer os canceladores a não te cancelarem ou não cancelarem o seu amigo. Deu pra entender? Certo? Postar esse vídeo aí no Classroom, certo? Até o dia 15 de agosto, que é sábado, sem ser esse agora, o outro. Certo? Não esqueça que esse vídeo ele não é compartilhado com outras pessoas. Ele fica só para mim, ninguém tem acesso, nenhum colega, nenhum aluno tem acesso ao vídeo do outro, certo? E se você preferir, para não aparecer o seu rostinho, né? Que eu acho engraçado, né? Que a gente vê, às vezes a moçada tira foto lá, cheia de foto aí, pela coisa. Mas na hora de fazer um trabalho, não, meu rosto não pode aparecer. Mas tranquilo, cada um tem a sua opinião aí nesse sentido, vamos respeitar. Certo? Aí o que você faz? Você coloca uma máscara tampando o rosto, ou faz contra a luz, certo? Se você fizer contra a luz, você vai conseguir que fique desfocado. Tipo, cadê? Cadê que tudo no celular? Tipo assim, ó. Você pode fazer assim contra a luz, olha lá, ó, tá vendo? Ó? Vocês não estão vendo, tá contra a luz. Se você colocar a câmera atrás da pessoa, uma janela e tudo, na janela, o rosto não aparece direito. Entendeu? Você pode usar várias técnicas aí para poder tampar o seu rosto se você não quiser aparecer, porque o foco é só você conseguir manifestar as suas ideias por meio do vídeo. Esse vídeo vai ser o tempo que for necessário para a sua justificativa, de no mínimo 3 minutos. Você tem 3 minutos no mínimo para poder conversar isso, certo? E o valor da atividade, 10 pontos. Valeu, galera? Vamos lá pro Google Meets agora, para poder a gente terminar a nossa conversa, nosso debate aí sobre esse tema. Valeu? Um abraço! Tchau, tchau!